Mais um empate na conta do tricolor. Resultado que distancia o São Paulo do G6 da competição do Campeonato Brasileiro 2022. Daqui a pouquinho, o Márcio Reis, no plantão esportivo da Jovem Pan, vai passar a tabela atualizada da competição, os jogos deste final de semana. Mas bora falar do jogo, que foi um jogaço. São Paulo 3, Goiás também 3. As equipes não economizaram no estádio do Morumbi, 6 gols, a exemplo do que aconteceu na última rodada no estádio Beira-Rio. Bora falar do jogo. Cabine da PAN no estádio do Morumbi. Alô, Fábio Piperno. O que você destaca desse São Paulo 3, Goiás também 3, Piperno? O jogo foi bom. O jogo, para quem não torce pro São Paulo, foi um jogo divertido. Os dois times procurando o gol. Como tem acontecido com essas duas equipes, e olha, isso me surpreende muito mais até pelo lado do Goiás, porque a gente sabe, né, de todo o repertório defensivo aí do Jair Ventura, mas ele tem mudado para melhor, isso é bom. Já o São Paulo é aquele jogo, Pedrinho, que você olha, quando o clube faz o Excel dele com o planejamento de pontos lá pro campeonato, bom, vamos receber o Goiás do Morumbi, 3 pontos. E tinha que ter vencido esse jogo. São Paulo teve a vantagem por 2 vezes. São Paulo esteve mais próximo de sair com 3 pontos e tomou esse empate no finalzinho. Então, de novo, ficam algumas lições. Claro que muito vai ser falado sobre a fragilidade defensiva do São Paulo por conta de muitos desfalques. É verdade. Mas, sabendo que o São Paulo vai ter esse problema defensivo, então aí você tem que trabalhar mais, não só as individualidades, mas o time enquanto sistema. O sistema defensivo começa lá na frente, todo mundo tentando fechar espaço. Os homens de ataque marcando a saída do time adversário. Os homens de meio campo mais compactados, mais próximos à defesa. E no time de São Paulo hoje, por muitos momentos, não aconteceu isso. E no time de São Paulo, quem dava muito volume de jogo e fazia ótimo trabalho na marcação, era o Rodrigo Nestor, que inclusive fez um dos gols. E eu não entendi a saída dele. Então, por exemplo, o São Paulo terminou o jogo jogando com o Rafinha e o Igor Vinícius. O Rafinha ocupando um espaço mais à frente. Então, agora veja, por que o São Paulo vai ter o Rafinha na segunda linha se tem também o Nicão mais à frente? É muita gente por lá. Rafinha, Igor Vinícius e Nicão. Os 3. Não era necessário tanta gente assim. Eu acho que seria mais útil ao São Paulo ter alguém no meio-campo como o Rodrigo Nestor. Então o São Paulo errou em relação a isso. E o Goiás foi corajoso no segundo tempo. Tomou o terceiro gol logo aos 3 minutos da etapa final, partiu para cima e com justiça chegou ao empate, marcado mais uma vez por aquele que, na minha avaliação, foi um dos melhores atacantes desse primeiro turno. Porque, veja, eu não me empolgo muito com o atacante que faz 3 gols, o jogo foi 5-0. O Pedro Raul, dos 10 gols que ele marcou, 9 foram em jogos que o Goiás ou empatou ou então ganhou graças a gol dele. Esse é o atacante que decide e que resolve. Está aberto o pós-jogo da Jovem Pan, o melhor pós-jogo do rádio, da internet, da televisão. Nós estamos aqui conversando sobre esse São Paulo 3, Goiás também 3, mais um empate na conta do tricolor. Mas foi um jogaço de bola, especialmente para quem não é torcedor das duas equipes, porque foi um negócio assim. São Paulo saiu atrás, buscou a virada, depois pênalti na reta final do primeiro tempo. Luciano perdeu o gol. Na volta dos vestiários, Patrick fez 3-2 para o São Paulo. Depois o Patrick sai de campo. E aí eu vejo aqui a movimentação da torcida do São Paulo nas redes sociais. Tá todo mundo torcendo pelo Patrick para que não seja nada demais. Saiu de campo de maca, pode ser mais um lesionado aí na conta do departamento médico desse São Paulo Futebol Clube. Mas a verdade é que foi um jogaço, muitas emoções. O Goiás correu atrás, conseguiu um empate com o Pedro Raul, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro 2022, como bem destacou o Fábio Piperno. E ele, Fausto Favara, que narrou esse jogaço aqui na PAN. Jogaço, sobretudo, no primeiro tempo. A gente teve ali 4 gols. Nesse segundo tempo, mais 2 gols, mais 2 bolas na rede. Haja voz, haja fôlego. Jogo bom, hein, Fausto? Jogou bom. Eu só acho que tem uma informação, viu, Pedro? Acho que o Chacon chamou. Isso. É alguma informação, acho, viu, Pedro? São 2 coisas. Primeiro, o Patrick saiu com uma cara de muita dor, né? Não sou médico, não tenho como avaliar se o Patrick vai ficar por muito tempo fora.
Claro que a torcida sempre é que os jogadores se recuperem o quanto antes, né? Para todas as equipes, pô, é a profissão dos caras, né? Agora, não aparentava ser uma coisa tão branda. Claro que o São Paulo vai realizar exames de imagem amanhã para definir se tem ou não uma lesão no Patrick. O São Paulo que vem sofrendo com lesões musculares nessa temporada. E outra questão também, na saída dos jogadores, uma insatisfação, assim, claro, de todos os jogadores do São Paulo que tinham a vitória na mão, teoricamente, mas principalmente dos jogadores do sistema defensivo. O mais frustrado de todos eles, o Diego Costa, estava balançando a cabeça, estava inconformado com o gol sofrido nos acréscimos, nada satisfeito o jogador, o capitão da equipe do São Paulo, Diego Costa, ele que é um jogador que tem uma grande confiança do técnico Rogério Ceni e assumiu uma dessas posições de liderança, uma delas é do Diego Costa. 3-3 aqui no estádio do Morumbi, daqui a pouquinho a zona mista, os jogadores e também o técnico Rogério Ceni. Ô Pedro. Boa, pode falar, meu caro Fausto Favara, a sua opinião. O Giovanni Chacon trouxe aí informações sobre o Patrick, torcedor do São Paulo, está aqui nas redes sociais aguardando mais informações, notícias sobre o atleta tricolor que marcou o terceiro gol do São Paulo na partida. Mas toca a bola com você agora, Fausto Favara, jogaço 3-3 no Morumbi. Pedro, sabe o que está acontecendo? Antes do início do jogo, eu até comentei aqui com o Piperno, com os ouvintes da Jovem Pan, que eu estranho muito o torcedor do São Paulo não ter aquela pegada, aquele entusiasmo antes da bola rolar, né? Eles demoram para embalar. E isso não era assim aqui no Morumbi, né? A coisa foi se tornando assim, muito por tudo isso que vem acontecendo, por um jogo igual ao de hoje. Por exemplo, né? O São Paulo entraria, né, há alguns anos atrás como grande favorito contra o Goiás. Não teria nem o que pensar. E aí o torcedor, depois de um empate como esse, fica pensando, mas será que o São Paulo realmente é o favorito contra um América Mineiro numa Copa do Brasil? E aí o torcedor sai assim, com o pé para trás, com relação ao jogo na Copa do Brasil, sai cabisbaixo, sai triste, né? Porque o São Paulo não inspira confiança, o São Paulo não passa confiança. O São Paulo tinha condições de vencer o jogo, até porque tem mais time que o Goiás. Tá jogando na sua casa, com 40 mil torcedores, Pedro. Né? Num sábado, como a gente comentou, num sábado às 19 horas, 40 mil torcedores para ver São Paulo e Goiás. Não tô falando, com todo o respeito ao Goiás, de um clássico. Eu tô falando de um jogo contra o Goiás. Então, não seria anormal a gente ter aqui 20 mil torcedores. Seria o normal ter 20 mil torcedores. Mas não, o torcedor veio. E aí o São Paulo, num final de jogo, onde estava arrancando uma vitória, que a gente até brincou um pouquinho antes do jogo, se era justo ou não. O futebol não tem essa. O futebol é o momento ali dentro de campo e a justiça fica um pouco de lado. Porque a justiça pelo jogo que a gente viu, pelo menos o que eu vi, era um empate mesmo. Era um empate mesmo, e foi o que aconteceu no final. Mas o São Paulo tinha condições de agir com um pouco mais de maturidade no final do jogo para somar esses 3 pontos. Que depois o torcedor não lembra se o jogo foi bonito, se foi feio. Vai lembrar dos 3 pontos, né? Dos 2 pontos perdidos, no caso, hoje. Enfim, é por isso que a gente consegue entender um pouco do sentimento do torcedor do São Paulo, viu, Pedro? Porque não é fácil. Os caras vêm, os caras apoiam, os caras empurram, mas o São Paulo não dá uma resposta positiva para esse torcedor. Então não dá pra cobrar aqui que o torcedor saia cantando, feliz da vida e empurrando o time pra quinta-feira. Porque o São Paulino vem fazendo isso, Pedro. E não tô falando bobagem não, desde 2012, tá? Desde 2012 o São Paulino tá aguentando tudo que tá aguentando e continua dando show nas arquibancadas. Mas uma hora a paciência acaba. E a preocupação diante do América só cresceu depois de hoje. Com certeza. Pedro. A preocupação da torcida do São Paulo. Piperno quer falar, vou passar a bola para você, Piperno. Só completando isso que o Fausto falou, e tem toda a razão, quando houve sorteio, porque o São Paulo já passou. Calma. Muita calma nessa hora. Isso há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás a gente falaria isso. Exatamente. O América é um time que jogou Libertadores. Tem lá, não é uma equipe limitada. Ok, mas é um time limitado e certinho. Aliás, fez um bom jogo contra o Palmeiras no meio de semana e só não empatou porque o Juninho perdeu um daqueles gols inacreditáveis. Então, veja, hoje o torcedor sai obviamente frustrado porque o São Paulo tomou um empate no final contra um time de um nível
teoricamente, um pouco mais abaixo. Agora vejam, a temporada do São Paulo, e é isso que a gente tem que avaliar, porque o São Paulo já disputou o Campeonato Paulista, joga a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. São Paulo, de fato, perdeu muitos jogadores por lesões e não tem um elenco tão grande, mas também não dá mais para falar que o elenco de São Paulo está enxuto demais. São Paulo recebeu o reforço. Então, vejam, o ponto fora da curva, e eu venho insistindo muito nisso, que o São Paulo produziu em 2022 foi a eliminação do Palmeiras. O Palmeiras era o favorito e o São Paulo, de forma heróica, brilhante, avançou. Foi surpreendente, mas o São Paulo teve méritos e está nas quartas finais da Copa do Brasil. Mas Pedro, se me permite te interromper, sabe o que eu fico inconformado e conversando com o torcedor, mas inconformado, mas entendendo. É uma vibração como se fosse um título passar pelo Palmeiras. Então, eu entendo que isso deveria ser mais do que normal para o São Paulo Futebol Clube. Até porque na história de mata-mata, São Paulo é muito mais que o Palmeiras. Eles são dois gigantes. Claro. E aí passa. Eu já ouvi de torcedor do São Paulo, tá bom. Não precisa nem conquistar o título mais. Aí é que tá o problema. Então, por isso que eu acho que tirando esse resultado, que foi o grande resultado da gestão Rogério Ceni à frente do São Paulo, tudo que o São Paulo, o resto que o São Paulo fez até agora em 2022 é absolutamente normal e sem brilho. São Paulo fez uma final de Campeonato Paulista absolutamente normal, até porque naquele momento o Corinthians também vinha jogando muito mal. O São Paulo faz uma boa Sul-Americana, mas a gente viu o nível dos times, e agora o São Paulo vai ter um teste mais verdadeiro, confronto contra o Ceará que vai ser difícil, e o São Paulo faz um campeonato brasileiro mediano demais. Olha, para dizer que está aceitável esse campeonato brasileiro, a gente tem que ser muito generoso. São Paulo chega hoje a 26 pontos em 18 rodadas, uma campanha abaixo de 50%. A campanha, eu diria para você que está está beirando a mediocridade. São Paulo corre o risco de terminar o primeiro turno fora do grupo dos 10 melhores. Isso é muito pouco para o São Paulo. Óbvio que, do outro lado, vão argumentar que tem problemas, desfalques. Bom, mas isso todo mundo tem. E a gente tem uma realidade hoje do futebol brasileiro de calendário cruel. Muitos times tiveram que se desdobrar em 3 competições. O São Paulo também, é fato. Mas abaixo do São Paulo tem o Atlético Goianiense que vive essa realidade. Então, vejam, no Campeonato Brasileiro, pelo menos, as desculpas do São Paulo, as justificativas ainda não me convencem. São Paulo no Campeonato Brasileiro, que é muito importante e é muito difícil, São Paulo está devendo melhor futebol. Inter 3, São Paulo 3, foi o resultado da última rodada do Campeonato Brasileiro, da 18ª rodada da competição. Hoje no Morumbi, São Paulo 3, Goiás também 3. O São Paulo faz gols, mas também leva. Hoje deixou a vitória escapar no estádio do Morumbi. Como que o São Paulo pode encontrar um ponto de equilíbrio? Fábio Piperno, Fausto Favara, é um tricolor que tá aí nessa gangorra, né? Faz muitos gols, mas também leva muitos gols. São Paulo tem que, defensivamente, Pedrinho, melhorar muito, mas muito. Vejam, o São Paulo tomou, fazendo uma continha aqui, 24 gols em 19 jogos nesse primeiro turno, é muita coisa. Óbvio que, a gente falou disso, o sistema defensivo, a defesa de São Paulo foi o setor que mais sentiu essa questão de lesões. São Paulo perdeu jogadores importantes, não tem mais o Arboleda, Reinaldo se contundiu, Miranda, etc. Então, é óbvio que isso, o próprio goleiro Jandrei, isso faz falta, né? Se perder 4 jogadores importantes de uma linha de 5, é óbvio que isso atrapalha o desempenho da equipe. Só que o São Paulo tem que pensar, em vez de se lamentar, agora tem que pensar em soluções. É claro que o Rogério está se esforçando para isso. O Rogério, de vez em quando, tira algum coelho da cartola para tentar consertar esse problema, mas em campo o time tem que entregar mais, né? Então, se a defesa está vulnerável, o meio-campo e o ataque tem que participar mais do jogo defensivo. Isso é uma coisa óbvia no futebol. O que não pode é tomar 3 gols do Goiás aqui no Morumbi. 3, 4 dias depois de ter tomado 3 gols do Inter em Porto Alegre.
Então, São Paulo tem que ser mais cobrado e exigido em relação a isso. E você, Fausto Favara, o que o São Paulo do Rogério Ceni precisa fazer para corrigir esses problemas no setor defensivo? Porque no ataque vem produzindo chances. 3-3 contra o Internacional, 3-3 hoje no Morumbi contra o Goiás, 2-2 contra o Fluminense, que vem jogando assim, um dos melhores, né? Vem tendo no Campeonato Brasileiro uma das melhores performances, né, que a gente pode destacar. O Fluminense do Fernando Diniz, para alguns o melhor futebol do Brasil. São Paulo empatou também com esse Fluminense por 2-2, 2-2, 3-3, hoje 3-3 de novo. O que o São Paulo precisa corrigir na defesa para conseguir sair com as vitórias, meu caro Fausto Favara? O que o São Paulo tem que fazer é rezar muito para um dia chegar realmente o investidor, colocar muito dinheiro, pagar as dívidas e começar a contratar jogadores para formar um grande elenco, para voltar a ser o São Paulo. A gente tá batendo nessa tecla, Pedro, e eu entendo a sua pergunta perfeitamente, porque a gente tem que bater no momento, né? E o momento do São Paulo é esse, as dificuldades do São Paulo são essas. Mas eu acho triste demais ver o São Paulo. Não tô dizendo que o São Paulo não tá, o São Paulo tá aí em Copa do Brasil, Sul-Americana, mas eu acho que é muito pouco o que vem acontecendo pro São Paulo diante do tamanho da instituição. São Paulo é um time que a gente há muito tempo atrás, há uns 15 anos atrás, tem que ser realista, iria enfrentar um América Mineiro, a gente nem falava que o América teria chance, né? A mesma coisa com o Goiás aqui no Morumbi. O que vem acontecendo com o Palmeiras, Pedro? A gente sabe que o Palmeiras, apesar do futebol ter mudado muito, né? Não tem tanta essa disparidade técnica de uma equipe para outra, principalmente em campeonato brasileiro da Série A. Mas o São Paulo tem que voltar a ser aquele time que o cara chega aqui, Pedro, e o cara treme. O cara respeita, o cara fala, vou enfrentar o São Paulo. São Paulo é o grande favorito. Mas isso não vem acontecendo faz tempo. O time intermediário, pequeno, chega no Morumbi e não respeita da mesma maneira que respeitava no passado. Isso precisa acabar. Então, é óbvio que o maior e o grande problema no São Paulo é dinheiro, Pedro. Enquanto não tiver dinheiro, enquanto não arrumarem a casa aqui, não realmente montarem um time forte, competitivo, que tenha sequência, o Rogério realmente, Pedro, tá tirando leite de pedra. O Rogério tá fazendo milagre com esse time do São Paulo. Eu não acho que o São Paulo estaria disputando tantas coisas assim se não tivesse o Rogério no comando e não tivesse a liberdade do Rogério de falar tudo que ele quer falar. E o que ele vem falando. Não tô falando que ele é o salvador da pátria, não. Mas que ele tá contribuindo muito pro que o São Paulo vem fazendo nos últimos anos, vem. E erra também. Comete erros também, que é absolutamente normal de qualquer ser humano. Mas é isso, Pedro. Acho que o São Paulo precisa começar a pensar mais no futuro. Senão, vai ficar nessa de perder, empatar para times intermediários e pequenos do futebol brasileiro. São 11 empates no campeonato. Empate tem perna curta. Aí o time não vai avançar na classificação.